Bom dia, nono ano, continuando a aula sobre a Europa. Outras regionalizações da Europa. Além da divisão política em estados, a Europa pode ser organizada de outras formas. Veja algumas delas. Regionalização entre Oriente e Ocidente. A regionalização do continente europeu em Oriente e Ocidente leva em consideração as perspectivas históricas e as economias europeias. A Europa Oriental é composta por países menos industrializados e que, em sua maioria, amparavam-se no regime socialista liderado pela União Soviética durante o período da Guerra Fria. Em contrapartida, a Europa Ocidental é caracterizada por adotar o regime capitalista, conter países com alto grau de industrialização e, consequentemente, apresentar uma economia diferenciada e forte. Então, aí já começa a primeira característica, né, que diferencia a Europa Oriental e a Ocidental. Uma com países menos industrializados, a Oriental, a Ocidental com países mais industrializados. Um veio do regime socialista, outra do regime capitalista. É importante destacar que essa segmentação começou quando grandes potências europeias começaram a colonizar porções de terras por todo o globo terrestre entre os séculos 19 e 20. O termo Oriente foi utilizado nessa época para descrever as áreas desconhecidas e culturalmente diferentes das dos colonizadores. Assim, o Oriente ficou conhecido como uma região culturalmente inferior ao Ocidente, que se considerava superior e disseminava sua cultura por todas as regiões. Então, ali a gente em cima falou, né, de países menos desenvolvidos e mais desenvolvidos. E agora a gente vê aqui as questões culturais, né, que a parte do Oriente era uma região que, para eles na época, era culturalmente inferior, até por serem países menos desenvolvidos, né? E o Ocidente, por outro lado, né, se considerava superior, né, não só na economia, mas também culturalmente falando. No momento atual, a divisão do Oriente e Ocidente se dá muito mais devido à questão religiosa do que qualquer outro elemento cultural. A oposição entre o cristianismo do lado ocidental e o islamismo do lado oriental é o que alimenta essa divisão. Grupos extremistas como o Boko Haram e o Estado Islâmico são considerados inimigos do Ocidente. Então vamos lá para o mapa. Aqui a gente vê, né, a divisão entre os capitalistas e socialistas, o Ocidente e o Oriente. E reparem que tem uma faixa que tem listradinha, né, território anexo à União Soviética. Então tá aqui destacado. Então aqui a gente vê nesse mapa, né, a separação dessas duas regionalizações, do Oriente e Ocidente. Regionalização físico-geográfica. Essa regionalização do continente europeu considera a distribuição dos países, dividindo-os em 4 regiões: Europa do Norte ou Nórdica, Europa do Leste ou Oriental, Europa do Sul ou Mediterrânea e Europa Ocidental ou Central. Então agora a gente vai vir para a terceira regionalização. Na aula passada a gente viu a divisão dos países. Aqui no começo a gente viu entre a parte oriental e a parte ocidental. E agora 4 divisões diferentes, levando em consideração outros aspectos para regionalizar a Europa. Vamos para o mapa. Então aqui a gente vê a separação dessas 4 áreas, né? Europa do Sul, Central, Leste e do Norte. Vamos ver agora o que significa essa separação. Como é, né? O que classifica, que aspectos foram analisados em cada regionalização dessa. Primeiro, a Europa do Sul Mediterrânea.
Ela é composta pela Península Balcânica, constituída por países como Albânia, Bulgária, Croácia, Grécia, Sérvia, Montenegro e Bósnia e Herzegovina, pela Península Ibérica, por Andorra, Espanha e Portugal, e pela Península Itálica, composta pela Itália, Vaticano e San Marino. A economia dessa região é caracterizada pela intensa atividade turística devido às ruínas das civilizações grega e romana, que atraem milhares de pessoas de todo o mundo. A agricultura também é relativamente forte nessa região, exceto no norte da Espanha, na porção central e no norte da Itália. Foi na Europa mediterrânea que surgiu muito da cultura, arte e filosofia ocidental. Europa Ocidental ou Central é a região onde se encontram os países com as principais economias do continente, como o Reino Unido e a Alemanha. De forma geral, os países dessa região, no que se refere ao tema saúde, educação e moradia, apresentam boas condições. Os países mais industrializados do continente estão nessa região, principalmente porque foi na Inglaterra, localizada na Europa Central, que aconteceu a primeira Revolução Industrial, período histórico que deu início ao processo de industrialização da Europa e, posteriormente, do mundo. Então, olha só, a gente começa a ver algumas características que diferenciam uma da outra. Vamos parar aqui nessas duas que eu li no começo. A primeira, na Europa do Sul, a gente viu aqui que o destaque dela vai para questões turísticas, e também ela tem uma forte influência na agricultura. A Europa Ocidental, ou Central, a gente já vê que envolve os países mais desenvolvidos e mais industrializados. Então, eles vão usando características diferentes para agrupar esses países. A Europa Oriental ou do Leste é a região composta por países que adotaram o regime socialista antes do fim da Guerra Fria e pela parte da Rússia considerada europeia, que a gente já viu, que a Rússia tem dividido, é aquele país transcontinental que a gente viu lá na aula passada. Dentre os países dessa região, vale destacar a Polônia, que além de ter uma produção agrícola considerável, é conhecida por ser um dos países mais industrializados do leste europeu. Na República Tcheca, também existem grandes centros industriais com destaque para a capital, Praga. Então, a característica predominante aí na Europa Oriental, são aqueles países que lá no período da Guerra Fria adotaram o regime socialista. Europa do Norte ou Nórdica é formada pelos países bálticos, isto é, pela Letônia, Estônia e Lituânia, pela Noruega e Suécia, que formam a Península Escandinava, e pela Dinamarca, Islândia e Finlândia. Devido à sua localização espacial, essa região possui um clima bastante frio. A população desses países é predominantemente urbana e possui boas condições de saúde e educação, o que garante a eles um dos mais elevados padrões de vida do planeta. A economia desses países se baseia na pesca e na exploração de madeiras das florestas existentes na região. Então, vem a característica aí da Europa do Norte, O clima frio e a economia baseada na pesca e exploração de madeira. Agora, os exercícios. Hoje é uma aula só, então não tem tanta coisa. Descreva a localização espacial da Europa e suas divisas naturais, que a gente viu lá na aula passada. Então, são duas coisas: a localização da Europa e as divisas naturais dele, por todos os lados, Tanto as divisas oceânicas como terrestres. 4. O que são países transcontinentais, que nós falamos também na aula passada? Cite 3 exemplos de países transcontinentais entre a Europa e a Ásia, sendo que um deles apresenta a única cidade transcontinental do mundo. 5. Além da divisão política, que foi o que nós vimos na aula passada, divisão política é divisão em países, quais são as principais regionalizações do continente europeu? No caso, as duas que nós vimos hoje,
Descreva as principais características de cada uma delas. Então, vamos lá, mãos à obra, relembrando 2 perguntas da aula passada e uma da aula de hoje. Qualquer dúvida é só perguntar lá no grupo. Um beijo!